porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Aleluia. Repitamos todos juntos o versículo de número 7 no 3, capítulo 1, versículo 7, 1, 2, 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Eu quero esta noite falar com os irmãos sobre como tornar Deus prioridade. Como tornar Deus prioridade. A primeira questão que nós temos que levantar é: Deus tem sido a minha prioridade? Deus tem sido a sua prioridade? Então a minha proposta hoje é: como que eu consigo abrir mão do que for necessário e tornar Deus, de fato, concretamente, a minha prioridade? Mas para isso eu quero trabalhar com vocês o contexto deste livro. A Bíblia hebraica chamada de Taná, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte é a Torá, que é a lei, que é o ensinamento, que são os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. A segunda parte, os Nevins, que são os profetas anteriores. A terceira parte, os Ketuvins, que são os profetas posteriores, e aí também está inclusos os livros poéticos. Os 12 profetas menores, e menor aqui nada tem a ver com tamanho ou estatura física, há 2 vertentes para essa expressão menor. A primeira é porque os escritos são poucos, e a segunda também porque o tempo de ministério fora pouco. Os profetas menores formam um bloco de 12 livros e são chamados pelos judeus, pelos rabinos, como os 12. E na Bíblia hebraica eles são um só volume. E estes 12 profetas, eles se dividem
em 3 grupos. O primeiro grupo, digam comigo, os profetas de Israel. Diga: Jonas, Amós e Oséias. Este é o primeiro grupo, os profetas de... Estamos em um culto de ensino, os profetas de... Segundo grupo, os profetas de Judá. Diga: os profetas de Judá. Diga: Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Esses são os profetas de... Lembrando que neste período já havia acontecido a divisão do reino que era unificado e que foi unificado até Salomão, mas que foi dividido depois em Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Reino do Sul, cuja capital era Judá. Reino do Norte com 10 tribos. Reino do Sul com 2 tribos. O terceiro grupo de profetas são os profetas do pós-cativeiro. Diga: profetas do pós-cativeiro. Quem são eles? Diga: Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, o texto que nós estamos estudando está situado aonde? Nos profetas de Israel, nos profetas de Judá ou nos profetas do pós-cativeiro? Do pós-cativeiro. Para nós entendermos Ageu, é necessário observarmos os principais fatos que ocorreram ao povo de Deus entre os anos 539 a.C. a 515 a.C. Começamos pelo dia 12 de outubro de 539. Nesse dia houve a queda de Babilônia e a ascensão de Ciro. Aqui é o chamado Império Medo-Persa. No dia 24/3 de 538, foi o primeiro ano do reinado de Ciro. Daniel capítulo 5, versículo 31. No ano 538 a.C., Ciro decreta o retorno dos judeus a Jerusalém. Isso está em Esdras capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 a seguir. E nessa leva foram 50.000 judeus repatriados. Isso no mês 7, mês de julho de 538 antes de Cristo. Esses judeus chegam a Jerusalém. No mês 4 de 537, esses judeus começam a trabalhar ou fazer o trabalho no altar. Esdras capítulo 3, versículo 1. No ano 537, os inimigos conseguiram parar o altar e a reconstrução do templo. Por exatamente 14 anos eles conseguiram parar o projeto de reconstrução. Esdras capítulo 4 e o versículo 5. E no dia 29/8 de 520, Deus resolveu mudar o cenário do seu povo, levantando o profeta Ageu, como quem diz: Ageu, você será a minha boca para o meu povo, você será o meu porta-voz para o meu povo. Porque um profeta é exatamente isso, é o termo hebraico Nevim. Nevim significa porta-voz de Deus. Nevim é aquele que fala em lugar de Deus. E o profeta não fala o que pensa, o profeta não fala o que gosta, o profeta não fala o que acha, o profeta fala o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus gosta. Porque o profeta não está com a mensagem dele, o profeta não está com a palavra dele. A palavra é de Deus, o profeta é de Deus, e o profeta tem que falar o que Deus quer.
Agora, qual é o grande problema de títulos que são dados hoje para pessoas que dizem serem profetas? É porque eles só querem falar o que o povo gosta de ouvir. O profeta não tem compromisso com o povo. O profeta tem compromisso com Deus. O profeta não tem compromisso com um discurso bem arranjado. O profeta tem compromisso com a mensagem que Deus coloca em sua boca. O profeta tem comprometimento com a vocação que Deus lhe deu. E Deus está dizendo: eu quero te levantar, não é para você falar o que você quer. Eu quero te levantar, não é para você pregar o que o povo gosta, não é para você receber aplauso, não é para você ser ovacionado. Eu quero te levantar para que a minha palavra seja pregada e almas se rendam ao meu altar. Porque tem aquele profeta que gosta de privilégios, e o profeta que não abre mão dos seus privilégios para cumprir os desígnios de Deus, é aquele profeta que gosta de falar o que o rei gosta. Aqueles profetas que se assentavam à mesa de Acabe, comiam de tudo para ficar falando o que Acabe queria ouvir. Mas tinha um profeta que Acabe não gostava dele. E tanto é que Josafá, muito crente, Acabe já era desviado, estava longe de Deus há muito tempo. Aí Josafá foi se meter com um desviado, mas Josafá não estava tão perdido. Quando chegou lá, Josafá disse: eu estou achando estranho, porque 400 profetas dizendo que vai dar certo. Será que não tem um outro profeta aí? Não, Acabe disse: até tem um aí, mas esse aí não gosta muito de mim não. Toda vez que ele vem, ele só fala coisa ruim. Mas vou mandar chamar ele. E quando Micaías veio, Micaías entregou a mensagem. Mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E a mensagem de Micaías foi: ele chegou sarcástico, porque quem tem autoridade não teme rei, não teme rainha. Quem tem autoridade tem compromisso com Deus e tem autoridade de Deus. E ele chegou meio sarcástico, brincando: eu vi, pode ir, Acabe, vai dar certo. Mas Acabe sabia que ele era profeta de Deus. Acabe disse: os que comem na minha mesa eu conheço, eu sei que são tudo mentirosos, mas você não, fale a verdade, Micaías. Ele falou: eu vi Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. Você vai para a guerra e você não vai ganhar. Deus está dizendo para você não ir. Não vá, que você não vai sair vitorioso dessa guerra. Acabe disse: eu vou, e quando eu voltar, eu vou me acertar com você. Aí Acabe chamou um dos seus guardas, deu um soco no rosto do profeta, disse: dê para ele o pão da angústia e a água da amargura, e deixa ele lá até que eu volte. O profeta, ferido, para ir comer o pão da angústia e beber a água da amargura, disse assim: se tu voltares, o Senhor não falou na minha boca. Ele foi para a guerra, e lá na guerra ele tirou a roupa de rei, colocou a roupa de soldado, disfarçado. Aí depois da guerra, um soldado: só tem essa flecha aqui, eu vou atirar. Atirou a flecha ao ermo. Mas Deus tinha falado na boca do profeta. A Bíblia é tão detalhista que diz o texto que a flecha acertou a quinta costela de Acabe. A quinta costela de Acabe. Sabe o que aconteceu? Chegou morto. Mas o profeta ficou comendo o pão da angústia, bebendo a água da amargura, mas estava vivo diante do Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, é melhor você comer pão da angústia, beber a água da amargura e ter uma consciência tranquila, do que você comer banquete e dormir dizendo: eu não cumpri com o desígnio de Deus, eu não fiz o que Deus pediu, eu não fiz o que Deus mandou. Então, quem gosta de ouvir Deus, ouça muito. Quem não gosta de ouvir a verdade, coma pouco. Mas você tem que respeitar quem é profeta de Deus, quem é levantado com a palavra de Deus. Levante a tua mão direita para o céu esta noite. Deus te dará uma palavra na tua boca, Deus te dará uma mensagem. Não temas quando Deus te enviar, porque se Ele te mandou, fala e não te cales, porque a palavra não é tua, a palavra é de Deus.
Aleluia. Ageu se levanta como porta-voz de Deus. O livro de Ageu só tem 2 capítulos. É o 37º livro da Bíblia, só 38 versículos. O nome Ageu em hebraico significa festivo. Comicamente, porque o momento aqui não era de festa. O momento aqui não era de alegria. O momento aqui para os repatriados era de tristeza e angústia. Mas Ageu se levanta com uma assinatura, aleluia. E a assinatura de Ageu era: assim diz o Senhor. Oh, aleluia, nós estamos precisando dessa assinatura hoje, irmãos. A questão não é a palavra do pastor Tiago, não é a palavra do pastor Campanha, não é a palavra do pregador, é a palavra do assim diz o Senhor. Será que Deus ainda pode falar no meio do seu povo? Será que a voz de Deus ainda pode se levantar em nosso meio? Será que ainda alguém pode dizer assim diz o Senhor? Porque tem gente que não está preparado para o assim diz o Senhor. Tem gente que não está pronto para ouvir a voz de Deus. Mas Deus ainda fala. Deus ainda tem uma palavra ao seu povo. Deus ainda fala conosco. Alamacandará, eu estou sentindo Deus aqui esta noite. Oh, aleluia, quem quer abrir a boca para dar glória, abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Deus ainda fala, ainda tem homens, ainda tem mulheres de Deus, que assim como Ageu, são comprometidos com a expressão assim diz o Senhor. É só a palavra de Deus que pode reanimar, levantar o povo de Deus outra vez. Aleluia. Mas tem lugares por aí que essa expressão não pode ser dita mais. Recentemente um amigo meu me ligou e disse: Tiago, alguns pastores estão me cancelando dos eventos, das festas. E um pastor chegou para mim e disse: rapaz, a gente até quer indicar você nas festas, mas a gente está preocupado porque você tem uma palavra muito dura. Você sempre só prega mensagem dura, está sempre confrontando. E você sabe, a juventude é uma coisa mais light. Tem que ser um negocinho mais bonito, pessoal mais moderno, geração coach. Quer ouvir que você é o centro de Deus, que Deus fez tudo por você, bonitinho, bonitinha. Mas Deus ainda tem profetas que estão comprometidos com a expressão assim diz o Senhor. Alamacandaramassérias. Deus vai levantar. Não está acabado não, irmão. Esse negócio que a igreja está se acabando, que não tem mais gente de Deus, tira isso da sua cabeça. Deus ainda tem 7.000 que não se dobraram, que não se curvaram, que não se corromperam, que ainda não se entregaram à vaidade, que abriram mão, que abdicaram do mundo para cumprir o desígnio de Deus. E estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Se Deus conta com alguém para ser usado, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Cadê o quinto que quer ser porta-voz de Deus? Alamacandaraia, levante a tua mão, porque o Espírito Santo te renova esta noite. Ele te dá autoridade, Ele te dá ousadia, moça. Ele te dá ousadia, obreiro. Ele te dá ousadia, minha irmã. A capacidade não vem de nós. Paulo disse: mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem te capacita, é Deus quem te dá a palavra, é Deus quem te instrui, é Deus quem te levanta, é Deus quem te ergue. É só abrir a boca e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Alamacandaramahas. Alamacandaramahas. Aleluia. Oh, aleluia. Alamandaramacandaramasseri miconderevacia. Como que Deus pode ser a minha prioridade? Deus levanta Ageu com esse propósito de fazer o povo entender de que ele queria ser o centro do povo, o centro da nação.